Continuamos a falar sobre o conflito no Oriente Médio, agora com Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Professor, muito boa tarde, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Queria começar com a seguinte pergunta, né? A gente está tentando jogar um pouco mais para frente aqui, entender quais são os próximos passos da escalada desse conflito. Há alguma chance, nesse momento, é possível dizer, disso se transformar em uma terceira guerra mundial, desse conflito se alastrar para outras nações? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Olha, essa é uma pergunta que envolve algum contexto. Por quê? A Segunda Guerra Mundial ela não começa com uma grande guerra, ela começa com guerras regionais. Então você tem uma Alemanha nazista projetando poder sobre a Europa e depois se voltando contra a União Soviética, com quem o Hitler tinha um acordo, o Hitler e o Stalin tinham um acordo até 1941. Um Japão imperial projetando poder sobre a China e sobre os mares da Ásia-Pacífico, e uma Itália do Mussolini fascista projetando poder sobre o mar Mediterrâneo e sobre a Etiópia. E num dado momento, os três percebem que têm interesses em comum e formam um eixo. Até então, veja, a Alemanha era contra o Japão, apoiava a China, por exemplo, na guerra contra o Japão. Mas os três percebem que, apesar das diferenças, eles podem lutar juntos. É aí que se transforma, aí que a Segunda Guerra se transforma em uma guerra mundial. No contexto que nós temos hoje, já existe um link, uma relação entre o Irã e a Rússia. O Irã fornece os drones Shahed que a Rússia usa para atacar a Ucrânia. E isso desde o início da guerra, desde o início da invasão lá em 2022. Boa parte deles agora é fabricada dentro da Rússia, mas ainda continua, o Irã continua fornecendo. Ao mesmo tempo, a China é uma parceira, segundo os chineses, da Rússia, com uma parceria sólida como rocha. A Coreia do Norte enviou soldados para a Rússia enfrentar a Ucrânia, enviou para Kursk 15 mil soldados. E a Venezuela assinou um pacto com a Rússia, um pacto estratégico. Então já existe um eixo formado por China, Rússia, Irã, Coreia do Norte e Venezuela. No entanto, e aí eu vou finalizar com isso, Juliana, nesse momento nós não vemos a Rússia se movimentando para defender o Irã, até porque o acordo que os dois assinaram em janeiro desse ano não prevê ajuda mútua, não prevê segurança mútua. Nós não vemos a China correndo para ajudar o Irã, nem a Venezuela, e muito menos a Coreia do Norte. Então, embora exista um eixo formado, esse eixo ainda não dá indicativos de que pode se espalhar para uma terceira guerra mundial, Juliana. Com a gente aqui, Pedro Venceslau também, professor. Professor, boa noite. Israel sinaliza uma expansão dos alvos para além das usinas nucleares, provavelmente atacando locais de infraestrutura do Irã. Eu queria que o senhor avaliasse assim, com a gente quais são os limites, até onde pode chegar esse ataque para evitar um número grande de mortes civis, e quais seriam esses alvos potenciais de Israel para enfraquecer a estrutura do país. Boa noite, Pedro. Israel já tem atacado a infraestrutura energética do Irã há alguns dias. O Irã é um país dependente das suas exportações de óleo, de petróleo, no caso, e gás. Em 2023, que são os dados mais atuais que nós temos, o Irã forneceu 3,9% do petróleo mundial e é o segundo maior exportador de gás natural do mundo, gás natural liquefeito. Portanto, Israel afetaria economicamente o Irã. Isso tem outros transtornos, é claro. A China compra muito petróleo do Irã. De novo, a Rússia pode sofrer prejuízos com seus drones, porque fábricas de drones também são alvos, fábricas de mísseis, locais de lançamento de mísseis. Todos esses locais são considerados alvos militares até o momento. É claro que há efeitos colaterais, alvos civis têm sido atingidos para conseguir alvejar alvos militares, e aí o Irã alega que isso é crime de guerra, e por outro lado, o Irã também bombardeia Israel, afetando regiões civis, o que também pode ser considerado um crime de guerra. Então, essa expansão dos alvos de Israel
acontece, Pedro, e aí eu vou finalizar com isso, em grande monta, porque Israel tem o domínio aéreo sobre o Irã nesse momento. Israel consegue sobrevoar todo o espaço aéreo do Irã e o Irã não consegue negar esse sobrevoo a Israel porque perdeu a sua defesa antiaérea e os caças do Irã estão em solo. Inclusive, hoje Israel bombardeou 2 desses caças em solo. Israel ainda não começou a usar seus mísseis para alvejar o Irã, apenas os mísseis de defesa antiaérea, Pedro. Professor, fazendo uma relação aqui com outros temas, esses ataques entre Israel e Irã atrapalham o fim da guerra em Gaza? Olha, existe uma discussão dentro de Israel sobre como politicamente essa coordenação poderia ser feita. Por quê, Juliana? 70% da população de Israel nesse momento seria favorável a acabar com a guerra em Gaza apenas com a devolução dos reféns que estão com o Hamas. No entanto, essa população não é favorável a acabar com a guerra com o Irã nesse momento, antes de destruir a infraestrutura nuclear do Irã. Tanto é que a oposição do Netanyahu, os partidos, mesmo o Lapid, que é o líder da oposição, não se posiciona contra o Netanyahu quanto a esse ataque ao Irã. Então, se por um lado existe uma visão diferente sobre as duas frentes que Israel está lutando, ainda existem escaramuças no Líbano, existem ataques contra os Houthis. Se por um lado isso existe, por outro lado, se Israel sair vitorioso contra o Irã numa vitória decisiva, Israel consegue acabar com o financiamento de grupos terroristas que têm atacado Israel há muito tempo, dentre eles o Hamas, os Houthis, como eu falei há pouco, o Hezbollah no Líbano, a Jihad Islâmica na Palestina. Portanto, Israel conseguiria, por algum tempo, acabar com braços terroristas financiados pelo Irã, Juliana. Pedro Venceslau. Professora, o sistema Domo de Ferro, o sistema antimísseis de Israel, está preparado para o poder de fogo do Irã? Pedro, o Domo de Ferro é um sistema que protege Israel contra foguetes. Os foguetes, eles são armas que têm uma trajetória menos inteligente que os mísseis, eles não têm microchips, eles têm uma trajetória mais curta e eles fazem uma trajetória balística. Então, no momento em que o Domo de Ferro lança os seus mísseis de interceptação, os mísseis conseguem programar qual vai ser a trajetória daqueles foguetes. O sistema de defesa antiaérea de Israel é em camadas, assim como todos os sistemas de países militarmente organizados no mundo. Então, o Domo de Ferro é a camada mais baixa. Acima dele tem as camadas TAAD, que é um sistema que os Estados Unidos entregaram a Israel depois dos 2 bombardeios que o Irã fez no ano passado. Tem o David Sling, o Sling de Davi. Acima de todos eles tem o Arrow 3, que vai interceptar os mísseis balísticos lá no espaço, antes deles começarem uma trajetória descendente. E ainda existe o Iron Beam, que é um sistema a laser que está em implantação em Israel. Então, nós estamos vendo, neste momento, o sistema Arrow agindo mais, Pedro. O Domo de Ferro pode ser eficiente se o Irã começar a lançar drones sobre Israel. Então, o Domo de Ferro pode ser eficiente para combater esses drones, Pedro. Enquanto a gente conversa aqui, professor e Pedro, a gente acompanha imagens ao vivo de Tel Aviv, Israel, 00:37 nesse momento. Professor, queria trazer mais um ponto aqui, que foi um dos mais importantes do dia, uma fala do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sugerindo matar o líder supremo iraniano, Ali Khamenei. Qual seria o impacto disso? E a pergunta que fica nesse momento é se isso acontecesse, isso poderia encerrar ou agravar ainda mais esse conflito. Juliana, encerrar não, porque o objetivo militar de Israel, segundo o próprio Netanyahu e o Ministério da Defesa, é acabar com o programa nuclear do Irã, né, a infraestrutura nuclear do Irã, ou pelo menos jogar anos para trás esse programa. O Khamenei está com 86 anos, ele fez aniversário em abril. Ele não tem um substituto
O filho dele não é um substituto natural, porque o regime dos ayatollahs, quando chegou ao poder em 1979, primeiro com o Ayatollah Khomeini e depois com o Khamenei em 89, ele se opunha a uma monarquia que existia no Irã, que era a monarquia do Reza Pahlavi, que era um aliado dos Estados Unidos e de Israel. Então, não é natural que o Ayatollah deixe seu filho no poder, porque passaria, como se fosse um monarca, o poder para o próprio filho. Além disso, quem ficaria no poder, né, se o Khamenei caísse? Haveria um vácuo de poder. Provavelmente quem assumiria seria a Guarda Revolucionária Islâmica, que é quem mantém esse regime no poder. E aí nós temos eventos históricos que não são um bom sinal. Por exemplo, em 2002, o Netanyahu esteve no Senado dos Estados Unidos dizendo que se o Saddam Hussein fosse derrubado do poder no Iraque, o Oriente Médio ia ficar muito melhor. O Saddam foi derrubado, foi enforcado pelos Estados Unidos e piorou muito. O Estado Islâmico cresceu na região. O Iraque se transformou num aliado do Irã, com xiitas no poder. Então, não há garantias de que a derrubada do Khamenei fosse favorecer realmente Israel. O que realmente deve favorecer é a destruição da infraestrutura nuclear do Irã, Juliana. Isso, professor, a gente segue com essas imagens aqui na tela, 00:39 em Tel Aviv, Israel. Só para a gente atualizar aqui o noticiário, né, a nossa audiência, há pouco sirenes soaram em vários pontos de Israel, não exatamente em Tel Aviv, porque há identificação nesse momento, informações que vêm do exército israelense, da identificação de mísseis que foram lançados do Irã em direção ao Estado de Israel. A gente busca informações e atualizações sobre exatamente qual região ali de Israel seria afetada, mas seguimos com essas imagens ao vivo, sirenes tocando, então, em Israel, porque há uma detecção de novos mísseis. Pedro, jogo para você. Professor, eu queria entender como se organiza hoje a oposição no Irã ao regime e se existe algum tipo de colaboração, ainda que não oficial, de Israel para que os oposicionistas tentem, por dentro, tentar enfraquecer o regime dos ayatollahs. Pois é, Pedro. Nós sabemos que o regime dos ayatollahs não é bem visto pela maioria da população, porque tem pesquisas demonstrando isso, né? Então, tem uma pesquisa de 2022, 2023, do Instituto Gaman, que foi amplamente divulgada e ouviu 158 mil pessoas dentro do Irã e mais 42 mil pessoas fora do Irã. E veja só, o resultado dessa pesquisa é de que 81% da população é contra o regime do Irã. O regime do Irã tem só 15% de aprovação, 15% de apoiadores dentro do Irã. É um regime que está aí há 46 anos. No início era um regime popular, um regime de ditadura teocrática, que quando chegou ao poder era muito popular porque o regime, a monarquia do Pahlavi era mal vista, era visto como uma monarquia sanguinária, corrupta. Mas depois de 46 anos, o regime dos ayatollahs foi perdendo confiança, credibilidade, é visto como um regime que não é bom para a economia do Irã, as sanções contra o programa nuclear também prejudicam muito o país e a população não vê bem, não vê com bons olhos esse regime. Nós vimos fatos muito concretos, todos devem lembrar do episódio da Mahsa Amini, uma jovem iraniana que foi morta pela polícia de repressão, polícia dos costumes do Irã. Ela estava com um pouquinho de cabelo para fora do véu, ela foi morta a pauladas. E aí milhares de pessoas saíram nas ruas para protestar e mais 500 pessoas que estavam protestando foram mortas por protestar. Então nós percebemos a impopularidade do regime. No entanto, o regime é opressor, não existe uma oposição que possa tomar o poder. Caso o Khamenei caísse, provavelmente quem ficaria no poder seria a Guarda Revolucionária Islâmica. O Khamenei é visto como uma espécie de símbolo político e religioso que equilibra as vontades militares do poder que se mantém no Irã. Então não existe uma oposição formada, até porque é uma ditadura que oprime a oposição, como em todas as ditaduras do mundo, Pedro.
Professora, a gente mostrou agora há pouco, com informações da Priscila Yazbek, começo do G7, né, reunião importante dos líderes mundiais, expectativa por uma declaração deles em relação a esse conflito, mas uma negativa de assinatura do presidente americano Donald Trump. Queria ouvir o senhor uma análise sobre isso, né, sobre essa postura do governo americano e como que a gente pode, o que a gente pode esperar daqui para frente, inclusive dessas reuniões que acontecem em meio a uma escalada de conflito no Oriente Médio. O Trump está ajudando a descredibilizar o G7, que já vinha com uma credibilidade decrescente. Ele chegou hoje dizendo que gostaria que a Rússia voltasse ao G7, voltando a ser G8, né? A Rússia foi retirada do grupo por ter ocupado a Crimeia em 2014, a parte das sanções, e que ele também não faria oposição a que a China participasse do grupo. Não falou que a China seria membro, mas não faria oposição à participação da China. Então, nós percebemos o Trump fazendo com o G7 o que ele fez com outras organizações internacionais, tirou os Estados Unidos da Organização Mundial do Comércio, tirou os Estados Unidos, descredibilizou a OTAN. O G7 é um grupo informal, não é uma organização internacional com fins específicos, mas mesmo assim é um grupo importante e que nesse momento perde credibilidade e perde espaço para grupos mais em ascensão como o G20, Juliana. Nós conversamos com o professor Vitélio Brustolin. Muito obrigada, viu, professor, pelas informações e pela ajuda mais uma vez em analisar esse conflito por aqui. Obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Muito obrigada.